Obrigado, pastor Eudes. É com muita alegria que nós estamos aqui nesta noite e especialmente com bastante satisfação queremos cumprimentar a todos os irmãos, nosso presidente da Convenção do Rio Grande do Norte, governador do estado, grande prazer, e com todos que fazem parte do seu secretariado, todos os pastores, irmãos presentes. Nós vamos refletir um pouco sobre o que a palavra de Deus tem a nos dizer no livro de Efésios, capítulo 3. E vocês podem, mesmo assentados, ouvir a leitura do texto do capítulo 3, carta de Paulo aos Efésios, para pensarmos um pouco a respeito do que significa poder e autoridade para que se possa exercer liderança. O texto sagrado diz o seguinte: por essa razão eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que sabeis da dispensação da graça de Deus que me foi concedida em vosso favor, como por revelação me foi manifestado o mistério, conforme eu vos escrevi acima em poucas palavras, de forma que quando ledes podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse é um mistério que em outras gerações não foi manifestado aos homens, da forma como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Isto é, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Fui feito ministro desse Evangelho segundo o dom da graça de Deus que me foi concedida conforme a atuação do seu poder. A mim, o menor entre todos os santos, foi concedida a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo e de mostrar a todos qual é a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, para que agora ela seja manifestada por meio da igreja aos principados e poderios nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso a Deus com confiança pela fé que nele temos. Portanto, peço-vos que não vos desanimeis por causa das minhas tribulações por vossa causa, elas são a vossa glória. Por essa razão dobro os meus joelhos perante o Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito, e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor, e assim conhecer esse amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus, aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Meus amados, uma das discussões mais importantes que temos quando estamos falando em liderança, em descobrindo e aperfeiçoando os santos para exercer a liderança que é devida a cada pessoa na sua área, no dom que tem para exercer. É um pouco complicado falar sobre isso, porque qual é o modelo, qual é o padrão que nós vamos ter de exercer liderança, de agir com poder e autoridade? Porque o grande problema é que há pessoas, por exemplo, que podem tentar exercer uma autoridade, tentar exercer uma liderança, que acaba não acontecendo de fato. E há pessoas com mínima liderança oficialmente reconhecida e que acabam exercendo liderança de maneira a fazê-la com bastante impacto. Para entender o que isso significa, é preciso perceber o que o Evangelho, particularmente a pessoa de Paulo, tem a nos dizer sobre essa questão.
O Novo Testamento deixa bem claro que a maneira de exercer liderança, autoridade e poder não é a maneira como as civilizações de modo geral têm entendido que as coisas funcionam. Ao contrário do que se pregava na antiguidade, o cristianismo surge com uma proposta bastante diferente, tão diferente, que exatamente por causa da sua diferença é que os antigos o desprezaram. Não só os antigos, mas até mesmo pensadores contemporâneos desprezaram profundamente o cristianismo, acusando de ser uma espécie de ideologia religiosa de pessoas absolutamente vencidas pela vida. É interessante observar que essa foi uma das grandes acusações do filósofo alemão Friedrich Nietzsche, que acabou sendo inclusive um dos alimentadores da filosofia nacional socialista, mais conhecida como nazismo. A ideia de que o cristianismo deveria ser rejeitado, questionado, porque ele era uma arma dos fracos para se defender dos poderosos. Quando olhamos para a Escritura, nós vamos ver algo interessante e surpreendente. Aqui está um homem chamado Paulo, que é o principal teólogo, missionário e propagador da fé cristã do Novo Testamento. Uma pessoa que nós poderíamos dizer assim, não há nenhuma razão para acreditar que Paulo tem poder, autoridade e liderança. Primeiro, porque ele é rejeitado pelo seu próprio povo. O seu encontro com Cristo fez com que houvesse uma ruptura profunda com a maioria do seu próprio povo. Paulo então fica meio que deserdado. Alguns estudiosos até acreditam que seja possível que a própria esposa de Paulo, se é que ela existiu, que ele foi casado, não se sabe. Se ele foi, o que é possível, porque o judeu não admitia uma pessoa viver solteira durante muito tempo, isso não estava na maneira de entender a realidade. Paulo teria talvez sido abandonado por ela. Então aqui está esse homem que não tem segurança nenhuma, não tem autoridade assim definida dentro da sua própria sociedade, e que por causa de um processo que foi levantado contra ele no ano 57, na capital romana da Palestina, ou melhor, de Israel, Cesareia, ele foi preso e ficou lá durante 2 anos. As autoridades não conseguiram resolver sua situação. Então, como cidadão romano, Paulo apela para César, é levado para Roma e vai chegar no começo do ano 60 em Roma para ser colocado numa prisão domiciliar. Seus acusadores não estão dispostos a viajar tão longe, então acabam abandonando o processo, e Paulo fica durante 2 anos preso na cidade de Roma. E exatamente de lá ele está mandando as notícias para nós aqui em Efésios capítulo 3. Por isso, capítulo 3, verso 1 vai dizer: por essa razão eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós gentios. Primeira coisa importante que nós vamos descobrir nesta trajetória de Paulo é que liderança e autoridade, poder, capacidade de fato de fazer diferença, de influenciar, de inspirar positivamente, de construir a história de maneira adequada, não está relacionado necessariamente com a nossa liberdade, com a posição que temos. Isso é muito importante, porque muita gente, às vezes, na nossa própria convenção, deseja ser pastor. Talvez deseje porque acha bonito estar numa posição simpática lá na frente, numa posição de alguém que está aparentemente num grau acima dos outros. Muitas pessoas, até mesmo no contexto religioso, lutam por espaço e por poder, sem entender qual é o enfoque do cristianismo. Paulo vai mostrar para nós que essa questão de autoridade, de liderança real e de poder está relacionada com uma lógica diferente do que nós podemos imaginar. Paulo, dedicado a Deus de maneira completa, com uma coerência de comportamento, com uma mensagem inabalável, nada pode deter o seu poder de influência por causa dessa consistência, com essa postura mesmo de trás das prisões romanas. É interessante que isso era muito questionado e rejeitado no passado,
mas todos os grandes líderes do presente conseguiram fazer impacto na história exatamente a partir de um paradigma cristão. É interessante que o cristianismo de Paulo era um cristianismo de coerência, um cristianismo que manifestava os valores necessários que inspiravam uma sociedade muito melhor do que a sociedade em que ele vivia, e como uma sociedade terrível de desigualdade, onde 60% das pessoas eram escravas, onde a vida era absolutamente complicada. Ele traz uma palavra nova, uma mensagem de Cristo, que desse ponto é visto como uma mensagem subversiva que desagrada do seu povo, desagrada as autoridades humanas. Se a gente lê, por exemplo, o Evangelho de Lucas, e principalmente o livro de Atos, nós vamos descobrir que Atos é escrito como uma apologética perante o governo romano, para mostrar que o cristianismo não é perigoso para o governo, porque o cristianismo na época de Paulo não tinha alvará de licença. Ele não era o que os romanos chamavam de relíquia lícita, era uma religião que funcionava sem alvará oficial, debaixo do judaísmo, como se fosse um grupo menor. E toda a confusão se estabelece, e Lucas começa a demonstrar que o cristianismo não é algo perigoso para ninguém, ele é benéfico para a sociedade, é benéfico para o mundo à sua volta. Paulo tem autoridade, mesmo estando preso. Paulo tem o que dizer e influencia, mesmo distante de condições favoráveis. É interessante observar que essa postura de defesa de valores espirituais e morais, sem violência, uma defesa de valores fundamentada em paradigmas cristãos, foi exatamente o que inspirou os principais líderes do século XX. Homens como Mahatma Gandhi, e mesmo sem ser de tradição cristã, disse o seguinte: olha, eu de fato desconfio muito do cristianismo, da cristandade. Ele tem toda a razão em dizer isso, mas eu aceito plenamente a maneira de ser e de agir do Cristo dos Evangelhos. Gandhi observou a diferença: ninguém é igual a Jesus. Martin Luther King, pastor batista do sul dos Estados Unidos, produziu um impacto extraordinário em favor dos direitos civis naquele país, e isso teve um desdobramento para o mundo, porque ele entendeu essa lógica estranha do cristianismo, que quem vence é o perdedor, quem tem impacto é aquele que não abre mão da sua coerência e não abre mão das ideias que são fundamentais, ideias que vieram de Deus. Para que isso seja possível de fato, é importante observar que tipo de pessoa é Paulo, que tipo de liderança é essa que consegue falar alto de trás da cadeia e mudar a história do mundo à sua volta. Porque se você quer ser líder, se você quer servir a Deus de maneira a fazer diferença, qual é o seu objetivo final, a não ser modificar a realidade para uma situação melhor? Portanto, olhando para Paulo, quando ele vai escrever estas palavras do capítulo 3, ele vai deixar bem claro a consciência que Paulo tem de que Deus é o Senhor da sua vida e o Senhor da história. Ao olhar para o que está acontecendo, Paulo não está com um grande enigma na cabeça e perturbado, dizendo: puxa, como é que eu, sendo uma pessoa tão correta, Deus me deixa sofrer? Não, ele não só percebe que o que está acontecendo está debaixo do controle de Deus, mas ele avalia toda a realidade à sua volta, dizendo: meus queridos Efésios, eu estou dizendo para vocês que tudo o que vocês têm conhecido sobre Deus e sobre Cristo estava no planejamento estratégico de Deus desde muito tempo. Deus pegou lá o seu flowchart, abriu a sua planilha geral no seu laptop Heaven 7.0, e quando ele trabalhou nessa direção, ele tinha vocês no planejamento, e as coisas chegaram exatamente agora. Então ele diz: olha, o que eu quero dizer é que a dispensação da graça de Deus foi concedida em favor de vocês, e o que está acontecendo é que vocês, gentios, são agora abençoados por Deus de maneira especial. E ele vai tendo consciência de que Deus é o Senhor da história, e o que está acontecendo está debaixo do seu poder, do seu domínio. E é interessante, ao se perceber a existência de Deus, ao
ao se perceber a existência de Deus do ponto de vista da sua atuação na história, a gente descobre quem a gente é. Ninguém pode ser líder de verdade sem uma compreensão da sua identidade, seu papel no mundo. Eu acho tão surpreendente o que Paulo vai dizer no verso 8: a mim foi dado o privilégio de estar atuando e trabalhando aqui para vocês, Efésios. Eu, que sou o menor entre todos os santos, foi concedida a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo e de mostrar a todos qual é a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. O que é maravilhoso e surpreendente do cristianismo é exatamente a ideia de que não é a força, não é o poder, não é o domínio daquilo que consegue exercer uma espécie de fascínio de cima para baixo nas pessoas que constrói uma verdadeira liderança. É surpreendente observar que todos os grandes impérios do mundo, eu fiquei muito impressionado na viagem recente, quando nós tivemos a oportunidade de olhar de perto um lugar chamado Massada, que fica no sul de Israel, onde os romanos cercaram os judeus que não se entregaram até o ponto de morrerem lá dentro. E é impressionante ver como Roma teve uma capacidade de domínio e de poder no mundo. E a pergunta, depois de tudo o que acontece, depois de 1000 anos só o Império Romano do Ocidente, o que foi que aconteceu com Roma? Onde está Roma? Onde está a Babilônia? Onde está a Síria? Onde estão os grandes poderes desse mundo que se organizaram e se alicerçaram em cima da ideia do poder vindo da força, do poder vindo do constrangimento a partir da lei do mais forte, do poder vindo a partir daquele que domina o pedaço por causa da sua posição. Todos esses poderes se desvaneceram. Eles não têm condição de caminhar adequadamente, até porque este poder pertence a Deus. O grande filósofo dinamarquês Søren Abe Kierkegaard, talvez um dos pensadores que mais deve ser lido, inclusive nos dias de hoje, disse que o ser humano vivia um drama muito grande do seu interior, porque ao se perceber no mundo, ele sentia essa relação de ruptura com a realidade à sua volta e buscava uma experiência intensa que lhe desse significado na vida. Só que nesse processo de tentativa de construção da vida, Kierkegaard dizia que o homem era dominado por dois sentimentos complicados. Um é que ele tinha o desejo de ser Deus, desejo escondido, né? Aquilo que a música popular de rock diz: eu me amo, não posso mais viver sem mim. É mais ou menos por aí que a coisa vai, né? Não só o desejo de ser Deus, mas ao mesmo tempo um desespero por não querer ser a si mesmo. Ou seja, a gente encarando a nossa dimensão limitada, e conversando tantas vezes com o espelho, trocando ideia com o travesseiro, a gente descobre, né, que há muita coisa melhor no mundo de Deus do que nós mesmos, e a gente diz: puxa vida, ó vida, o azar, eu sabia que não ia dar certo. E em outras ocasiões, a nossa percepção vai para o outro lado, e nós nos sentimos tão empolgados e achamos que somos o máximo. Meus queridos, que coisa impressionante esse deslocamento de falta de identidade. Como é que nós sabemos de fato quem somos, o nosso papel e a qualidade da nossa liderança? Quando Deus ocupa o lugar certo no nosso pensamento, na nossa reflexão. Deus, o pensamento de Paulo, é Deus de verdade, é Deus poderoso. É interessante que alguns estudiosos da fé têm dito que quando nós temos um encontro verdadeiro e real com Deus, existe uma experiência, que é a experiência da percepção da grandiosidade de Deus em contraposição com a nossa finitude e limitação. Esse toque do sagrado, essa experiência com o divino, essa experiência por meio de Cristo nos faz sentir no lugar certo. Não se trata de uma falsa humildade, mas de ter um coração aberto para uma dimensão de uma realidade. Como pode um ser tão glorioso, tão extraordinário, tão poderoso, tão impressionante, tão incompreensível, ter acesso à minha pessoa e de alguma maneira me abençoar? O coração percebe isso de maneira indizível. Então nós estamos diante daquele que é o Senhor do universo, e quem já teve uma experiência espiritual verdadeira sabe que se sente
grão de areia diante da infinitude da glória do Deus Criador dos céus e da terra. Por isso as palavras de Paulo não são falsa modéstia. De fato ele se sente: quem sou eu para que Deus possa me abençoar? Como diz o nosso famoso e tão importante hino: não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. Por que razão o Salvador para si me resgatou? Essa consciência produz uma percepção do mundo, uma percepção da história, uma percepção de nós mesmos, uma percepção da realidade que nos dá a possibilidade de exercermos liderança impactante. Eu fico impressionado porque Paulo, seguramente, de toda a história do cristianismo, que é a fé que mais mudou a história da humanidade, Paulo é a pessoa que mais produz impacto, pois ele é o autor mais prolífero e mais impactante do Novo Testamento, e é esse que está falando através de Efésios para os queridos nessa noite. Portanto, liderança envolve uma lógica estranha, uma lógica que quem vence não é exatamente quem tem o poder, é aquele que muitas vezes está numa dimensão como Paulo, que está na prisão. Liderança é uma liderança de fato e não liderança apenas de posição. Liderança depende de uma compreensão de quem Deus é e de como é que Deus age nessa história. O tipo de liderança que Paulo vai exercer está manifesto na palavra que ele apresenta em Efésios capítulo 3. Notícia para quem? Para os Efésios. Quem eram os Efésios? Os Efésios eram um tipo de povo da Ásia Menor que era desconsiderado por quase todo mundo. Para os gregos, que eram intelectualmente superiores, para os romanos, que eram os reis da civilização do momento, todos aqueles que não fossem verdadeiramente greco-romanos eram bárbaros. Eles nem falavam direito uma língua. Quando eles iam falar, falavam bar. Por isso que barbarizo em grego se refere à língua desse povo, que é no mínimo gente da segunda divisão. Além disso, o que a gente vai descobrir? Vai descobrir que perante os gentios, perante os judeus, também eles estão numa situação muito rejeitável, porque são pessoas que não conhecem a lei. E vocês devem saber o seguinte: que havia um grupo de gentios que era gente mais ou menos querida dos judeus, porque eram pessoas, como diz o livro de Atos, tementes a Deus, pessoas que iam à sinagoga, gostavam de ouvir a explicação da Bíblia, como Cornélio, por exemplo, praticavam um tipo de caridade, acreditavam no Deus de Israel. Mas essa gente que foi evangelizada na região da Licamônia, perto de Éfeso, eram gentios mesmo, como a gente pode dizer, do pé rachado, aquele lá do pior tipo possível, aquele gentio quase troglodita, aquele gentio que ninguém quer chegar perto dele. É exatamente esse tipo de gente, essa turma, que não tem valor para a grande, vamos dizer aí, a elite greco-romana, que não tem valor para o judeu religioso, que Paulo diz: meus queridos, eu quero falar para vocês que Deus, quando abriu, vocês lembram lá na sua planilha, no planejamento devidamente, Ele está mandando uma bênção especial para vocês. Que mundo é esse que nós vivemos? O mundo da lógica do poder. Que lógica é essa? A lógica é a seguinte: se eu tenho mais recursos, eu quero ficar distante de alguém que é pobre. Se o sujeito é pobre, é feio e mora longe, até na igreja a gente diz: eu vou orar por você, que Deus abençoe. A gente fica distante, né? Se uma pessoa é intelectualmente desprezível, a gente não quer muita proximidade dessa pessoa, a gente fala no mínimo recomendado. A sociedade brasileira é um dos piores exemplos de distribuição de renda e de interação adequada de classes sociais distintas. O interessante, a revolução do Evangelho no mundo religioso judaico, onde as mulheres são cidadãs de segunda linha, no mundo onde os que são de fora não podem nem se aproximar, são chamados de cachorros, no mundo romano, onde, como dissemos, 60% da população é escrava, no mundo onde o ser humano não tem valor real nenhum, porque o homem vai considerar imagem e semelhança de Deus, chega a
a palavra de Paulo aos Efésios, dizendo: olha, o que eu vim contar para vocês é que vocês, gentios, vocês odiados, vocês rejeitados, vocês desprezados, vocês são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. O cristianismo tem um negócio tão diferente, que é o seguinte: aquilo que nos une não pode ser maior do que aquilo que nos separa. O desafio de sermos irmãos duas vezes, uma, porque somos todos parentes em Adão, nossa família é muito próxima, pode fazer a linhagem, você chega lá. E além disso, somos mais do que irmãos por causa da nossa relação pelo nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso significa um tipo de poder e de autoridade diferenciada, porque a pessoa que abre espaço no seu coração para afastar-se do seu ensimesmamento, a sua busca de poder, a sua busca de se sentir diferente dos outros, é isso que a perversa propaganda faz conosco. Diz: olha, você é uma pessoa melhor que todo mundo, quer ver? Então, se você é melhor, então compre isso, que você vai provar para você mesmo que você é aquilo que todo mundo sabe que você não é. Ou seja, gasta o dinheiro que você não tem para comprar aquilo que você não precisa, para provar que você é aquilo que você não é. É uma lógica perversa, terrível. A lógica da fé no Evangelho, falando de liderança, de poder e de autoridade, vai nos dizer: olha, sabe quem tem poder? É aquele que senta do lado do necessitado, do mendigo. É aquele que não tem preconceito. É aquele que sente fraternidade diante de uma pessoa que nada tem a ver com ele, que vence as barreiras terríveis que o ser humano cria em função da sua maldade, para, como que vencendo uma espécie de complexo de insegurança perturbador na sua alma, seja reforçado o seu coração de maneira indevida, e a postura do Evangelho vai diretamente contra isso. Eu fico muito impressionado com isso, porque Paulo foi criado numa tradição judaica rígida e fechada. Quem conhece um judeu religioso, o sujeito vai comer um pedaço de pão, ele vai pronto, tem como. Eu fui almoçar com uma moça, era meia hora, demorou 2, porque até fazer todas as rezas direitinho, a coisa ficou complicada, e eu orando para que ele rezasse mais rápido, a coisa foi bem complicada, difícil. Paulo foi criado desse jeito, criado nas suas dimensões limitadoras, com a percepção da realidade tão diferente. Mas quando o rei, que tem plena autoridade, reina na vida de Paulo, as coisas caminham numa outra direção. E meus queridos, meus amados, quando o Evangelho vai terminar, a palavra de Deus vai terminar no capítulo 3, ela vai focalizar qual que é o segredo maior e impressionante que existe uma verdadeira autoridade, poder, capacidade de ser líder de verdade, conforme o apóstolo Paulo vai nos apresentar quando vamos ver que Paulo, muito feliz ao ver tudo que Deus faz. É gostoso ler o Novo Testamento por causa disso, porque o próprio autor se emociona a tal ponto que ele não consegue continuar escrevendo assim na boa, ele para orar no meio do texto, quando não é para cantar. Você lê Romanos assim, quando chega no fim, Paulo não aguenta e só falta a gente ligar a música, parece que está cantando no final do capítulo 11. Então Paulo está tão feliz ao perceber a grandiosidade da obra de Deus que ele apresentou em Efésios do capítulo 1 até o capítulo 3, que quando ele mesmo está escrevendo, ele não aguenta e diz: por essa razão, dobro os meus joelhos perante o Pai. E aí ele vai dizer: de quem toda a família do céu e da terra recebe o nome, a compreensão de quem Deus é, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos, que Cristo habite em vosso coração, que sejam arraigados, fundamentados em amor, e que, qual é o foco da sua oração? O que ele quer que os Efésios entendam? Qual é a principal razão de todo o interesse de Paulo, do desfecho do capítulo 3, que na verdade vem desde o capítulo 1? Ele vai dizer: meus queridos, o que eu quero é que vos seja possível compreender
juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura, a profundidade desse amor, e assim conhecer esse amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Amém. No contexto, perto de Éfeso, lá em Colossos, havia um movimento que dizia: olha, nós somos melhores do que vocês, porque nós temos um conhecimento iluminado, que atinge a plenitude, portanto somos mais espirituais que os outros, e a gente nem se reúne com quem é inferior. Nós somos os reis da cocada preta, espiritualmente falando. Nós somos os donos do pedaço. Nós somos os tais. E Paulo vai fazer o desfecho da sua palavra e diz: meus queridos, você sabe uma coisa? Sabe onde é que está o poder total, extraordinário do Evangelho? Está numa palavra só, chamada amor. Amor é aquilo que define mais plenamente quem Deus é. Deus é amor no sentido prático, daquele que se sacrifica em favor do outro. Somente no Evangelho existe uma ideia de um amor incondicional, de alguém que é capaz de amar o outro sem que haja nenhum mérito, nenhuma razão para isso. Então, quando isso invade a nossa alma, o nosso coração, e sara todos os nossos complexos e perturbações pessoais, nós vamos entender o que significa de fato o Evangelho. E a grande verdade é que Paulo vai falar sobre a necessidade de compreender esse amor que excede todo entendimento, porque o amor, atenção, é a força mais poderosa que existe para quem lidera, para quem está numa posição de exercer poder e de autoridade. Na verdade, por trás do amor existe uma santa força subversiva capaz de vencer todos os conflitos e dificuldades que existem diante de nós. E a lógica do cristianismo é essa. Que amor é esse? É o amor que é capaz de ficar calado mesmo quando está certo. É o amor que escolhe não devolver a ofensa. É o amor que deixou os romanos impressionados. Porque quando o Evangelho foi pregado e os cristãos foram perseguidos, os cristãos foram presos, e numa certa ocasião